Boa noite. Boa noite. Tô mandando uma mensagem aqui no grupo, ver se mais alguém entra, tá? É Lady Johanne Cristina? Cristine, né, Lady Johanne? Já vou pôr sua presença aqui, tá? Lady Johanne, você assistiu aula minha de matemática? Quantas aulas você já assistiu minha? Nossa, professora, não sei. Acho que uma ou duas, né? Eu vou abrir aqui o material, inclusive é o material para nossa prova, tá? Eu tinha preparado só exercício, mas acho que é melhor voltar na teoria. Deixa eu só abrir aqui e a gente começa. Breno, está me ouvindo, Breno? Tô. Ótimo. Vou pedir que vocês não faltem nem essa aula e nem a próxima, porque é a última aula que a gente. Última aula não, amanhã a gente tem aula de matemática. Mas é as últimas aulas que a gente tem antes da nossa prova, tá? Prova semana que vem. Então, não faltem. Permaneçam aí. E amanhã também. Vou fazer o compartilhamento de tela com vocês. Carregou aí? Vocês estão conseguindo visualizar? Sim. Sim? Sim. Então Sim. vamos lá. Matemática, a gente começa o conteúdo estudando geometria analítica, tá? E aí, geometria analítica, eu já vou iniciar com vocês sobre a equação da reta. Equação da reta, a gente vai estudar segmento de retas dentro do plano cartesiano. Essa reta, ela tem uma equação. Para a gente calcular essa equação, nós precisamos de 3 pontos. 3 pontos, 2 são conhecidos, geralmente um ponto A e um ponto B, e o terceiro ponto é um ponto desconhecido. O objetivo é a gente encontrar o determinante. Determinante da matriz, que é a equação geral da reta, tá? Então, como que a gente faz para descobrir isso? Detalhe, esse material, eu vou verificar se eu postei lá no Classroom, mas se eu não tiver postado, eu postei no Classroom, mas eu postei no mural. Então, hoje eu vou criar um tópico de matemática lá, e aí eu quero que vocês podem estar acessando para estudar para a prova, tá? Esses slides aqui. Então vamos ao que importa, né? Os pontos, aqui a gente tem 2 pontos, ponto A e ponto B. Pergunto para vocês sabem identificar qual dentro desse par ordenado aqui, quem é X e quem é Y? Vocês sabem identificar?
Alguém lembra? Fala para mim sim ou não. Não precisa ficar com receio, não. Ninguém? Carlos Eduardo, lembra? Breno? Hã? Lady Johanne, você ia falar alguma coisa? Você lembra? Pode repetir a pergunta? Vocês sabem identificar aqui, ó, ponto A, quem é X e quem é Y? Sim. Sim? Ótimo. Então, quem é, no ponto A, quem é X? Que número que é o X? 1. Isso, o Y é o 2, né? Então, pronto. Esse aqui é o par ordenado. Então, a nossa abscissa é 1, que é o X. O ordenado a ordenada é o número 2, tá? Então, aqui eu tenho dois pontos, ponto A e ponto B. De ponto B, abscissa 3, ordenada 8. Eles querem, o exercício está falando se esses pontos, quer saber se esses pontos pertencem à equação geral da reta. Então, vamos lá. Eu tenho os dois pontos conhecidos. Para mim saber se ele pertence à equação geral da reta, eu preciso encontrar o determinante, tá? O determinante é a própria equação da reta. Então, eu tenho aqui o ponto A, o ponto B. Lembra que eu falei para vocês? Eu preciso de 3 pontos para encontrar a equação da reta, o determinante dela. E o terceiro ponto é um ponto desconhecido, que aqui no slide chama de ponto genérico C. O ponto desconhecido, gravem isso, ele sempre vai ter para ordenado somente x e y, tá? Então, como que a gente faz para encontrar? A primeira coisa que nós vamos fazer é montar uma matriz. Montar a matriz é fazer isso daqui, ó. A gente tem aqui, ó, o ponto x, y e 1, que é o nosso ponto genérico. Então, o que você vai colocar? Na primeira linha, você vai colocar os pontos, o par ordenado que você tem de cada ponto. Então, começou aqui com o ponto por ponto, tá? Começamos com o ponto genérico C, x e y. O 1, gente, ele é um número fixo que sempre vai aparecer em cada vez que você escrever um ponto, tá? O par ordenado de um ponto. Então, ó, x, y e 1. Vamos agora pegar nosso ponto A. 1, 2 e no final a gente coloca 1 também. Agora o ponto B, 3, 8 e 1. Isso aqui, essa matriz igual a 0. Então, ó, memorize isso aqui. Primeira coluna, você vai colocar as abscissas que você tem de cada ponto. Então, você vai colocar o x do ponto genérico, o x do ponto A, o x do ponto B. Na segunda coluna, você vai colocar todas as suas ordenadas. Então, você vai colocar o y do seu ponto genérico, o 2 a ordenada do ponto A e a ordenada do ponto B. Então, na segunda coluna, todos os valores de y que você vai colocar. Na terceira coluna, aí aqui é um ponto fixo. É 1 para cada uma delas, tá? Igual a 0. Entenderam como montar? Uhum. Então, vamos lá. Agora, como que a gente vai fazer para calcular? É o próximo passo. Para calcular, a gente segue alguns passos, que é achar o determinante da matriz, tá? Então, a gente vai aplicar essa regrinha aqui. Primeiro passo, que é a regra de Sarros. Primeiro passo, eu vou repetir a primeira e a segunda coluna da matriz. O segundo passo, somar os produtos dos termos da diagonal principal, tá? Terceiro passo, somar os produtos dos termos da diagonal secundária. E, por último, quarto passo, subtrair a soma total dos termos da diagonal principal dos termos da diagonal secundária. Então, gravem bem esse passo a passo aqui, tá? Então, ó, aqui está a minha matriz, aquela que eu montei lá no início. Ela tá invertida os pontos, mas não altera o resultado. Então, aqui tá ponto A, tá vendo? Na primeira coluna, eu vou colocar todas as minhas abscissas, todos os valores de x de cada ponto.
Com a segunda coluna, todos os valores de y, e aqui tá, ó, ponto A, ponto B e o ponto genérico C. Na terceira coluna, como a gente falou, vai estar sempre 1 no final de cada ponto, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é repetir a primeira coluna e a segunda coluna. Repetir aqui, 1, 3x, 2, 8y, igual a 0. Pronto, agora eu posso achar o determinante. Quem é diagonal principal, quem é diagonal secundária? Cada diagonal principal tem que ter 3 colunas, porque você tem 3 colunas aqui na matriz, tá? Então, a que desce no sentido direito é a sua diagonal principal, tá? Todas as diagonais que descem no sentido direito é a sua diagonal principal. Todas as que estão descendo no sentido esquerdo, olha aqui, acompanha o mouse, é a sua diagonal secundária, tá? Então, identificou diagonal principal, diagonal secundária. Agora, o que você vai fazer? Segundo passo, somar os termos da sua diagonal principal. Então, olha o que a gente tem aqui, ó. 1 vezes 8, 8 vezes 1. Então, tá bem aqui, ó. 1 vezes 8, 8 vezes 1. Mais, vamos agora para a segunda coluna da diagonal principal. 2 vezes 1, 2 vezes x. 2 vezes 1, 2 vezes x. Mais, agora, a terceira coluna da diagonal principal. 1 vezes 3, 3 vezes y. E aqui tá, 1 vezes 3, 3 vezes y. Meninos, tá compreendendo aí? Uhum. E os demais? Carlos Eduardo e Leide Johanne. Então, ó, diagonal principal, vou multiplicar todos os termos e somar, tá? Aqui. Tô fazendo passo a passo aqui detalhado para que vocês vejam como fazer, tá? Menos, agora vamos para os termos da diagonal secundária. Então, quem que a gente tem na diagonal secundária? Ó, 2 vezes 3, 3 vezes 1, tá aqui, 2 vezes 3, 3 vezes 1, mais, segunda coluna, 1 vezes 1, 1 vezes y. 1 vezes 1, 1 vezes y, mais, agora a gente tem a última coluna da diagonal secundária, 1 vezes 8, 8 vezes x. Pronto, igual a 0. Agora, ó, vou resolver aqui os termos da diagonal principal. Ó, 8 vezes 1 vezes 1 é 8. Mais 2 vezes 1 vezes x, 2x. Mais 3 vezes 1, 3 vezes y, 3y. Menos, ó, agora vamos resolver os termos da diagonal secundária. 2 vezes 3, 3 vezes 1 é 6. Mais 1 vezes 1 é 1. 1 vezes y, y. Mais 8 vezes 1 é 8. 8 vezes x, 8x igual a 0. Então, eu posso retirar aqui da chave, ó, todos os termos da diagonal principal. Não vai alterar em nada. 8 mais 2x mais 3y. Agora, os termos da diagonal secundária, eu vou retirar dessa chave, já trocando o sinal. Professora, uma dúvida aqui. Pode perguntar. É porque eu não lembro direito, mas essa segunda bolinha aí, que tem o 8 mais 2x mais 3y, ele já é o... Tipo assim, eu resolvi a primeira e já passei tudo para a segunda, né? Uhum. Ah, tá. Essa primeira aqui, ó, vou selecionar para você identificar o que eu vou te dizer. Essa daqui você não precisa fazer, não. Você pode fazer ela mentalmente, tá? Não, certo. Agora, essa segunda bolinha aqui, você tem que fazer detalhadamente. Você tem que pôr do jeito que tá aqui. Porque ela é o resultado da multiplicação que você faz das diagonais, tá? Então, você pode colocar isso aqui tá entre chave, mas você pode colocar entre parênteses, não tem problema, tá bom? Então, o que você vai fazer? A primeira coisa que você vai fazer é somar os termos da diagonal principal. Diagonal principal, você sabe qual é, né? O que tá descendo aqui em sentido direito, tá? Então, aqui são os termos da diagonal principal, ó. Primeiro termo, segundo, terceiro. Por que são 3? Porque a nossa matriz é uma matriz de 3 colunas, certo? Então, tá aqui, ó. Primeiro termo, segundo termo, terceiro termo. São os termos da diagonal principal. Você multiplicou isso daqui, ó.
Já mentalmente, não precisa fazer essa primeira parte que está selecionada. Então, ó, 1 vezes 8, 8 vezes 1 é 8. Pode pôr aqui direto, tá? 8. Mais, agora o segundo termo da diagonal principal. 2 vezes 1, 2. 2 vezes x, mais 2x. Mais, agora a gente vai para a terceira coluna, que é a coluna das ordenadas, né? 1 vezes 3, 3. 3 vezes y, 3y. Fecha o parêntese ou a chave, menos, agora a gente vai resolver os termos da diagonal secundária. Isso aqui, Carlos Eduardo, tem que estar no seu exercício, tá? Então, ó, diagonal secundária é os termos que estão descendo no sentido da esquerda, ó, que desce no sentido esquerdo. Então, aí a gente tem 2 vezes 3, 6. 6 vezes 1, 6. Ó, menos, aí entre parênteses, 6, mais, vamos para a segunda coluna. 1 vezes 1 é 1. 1 vezes y, y mais y, mais a última coluna da diagonal secundária. 8 vezes 1, 8. 8 vezes x, 8x, igual a 0. Agora, é que a gente vai fazer o seguinte, a gente já resolveu, já somou todos os termos da diagonal principal, todos os termos da diagonal secundária. Agora, a gente subtrai os termos da diagonal secundária com da diagonal primária, tá? Principal, na verdade. Então, o que a gente faz? 8 mais 2x mais 3y são os termos da diagonal principal. Agora, vou subtrair dos termos da diagonal secundária. Aí sim, aqui tenho que ser atento com o sinal. Menos com mais é menos, menos 6. Menos com mais, menos, menos y. Menos com mais é menos, menos 8x igual a 0. Ficou claro agora até aqui? Você conseguiu entender? Ouviu? Você me ouviu? Aham. Ok. E você, Carlos? E Lei Johanne? Eu entendi, professora. Entendeu? Então, agora o que a gente faz? Vamos juntar tudo que é semelhante. Isso aqui também você pode resolver direto, viu? Que é semelhante. Não precisa colocar detalhado igual tá aqui, não. Então, a gente tem de semelhante 2x menos 8y. Pronto. Parte de abscissa de x já foi. Mas, agora vamos fazer a parte de y, ó. 3y menos y, mais, agora falta os números inteiros que tem. Menos 6 e mais 8. Então, mais 8 e menos 6. Agora é fácil, ó. 2x com menos 8x fica menos 6x. Mais 3y menos y, mais 2y. 8 menos 6, mais 2, igual a 0. Então, aqui eu cheguei na equação geral dessa reta, tá? Então, eu posso dizer que os pontos A de par ordenado 1 e 2, ponto B de par ordenado 3 e 8, pertencem à seguinte equação geral da reta R, e a equação geral da reta é menos 6x mais 2y mais 2 igual a 0. Tá bom? É assim que a gente faz. Então, ó, essa parte da multiplicação inicial você não precisa nem escrever, você pode fazer direto, tá? Essa parte aqui, depois que você tirou dos colchetes, tudinho, ou do parêntese, você já pode colocar o resultado direto, você já pode fazer aqui direto, ó, mentalmente. Menos 8x com mais 2x, menos 6x. Mais 3y com menos y, mais 2y. 8 menos 6, 2, igual a 0. Tá? Já pode fazer direto também. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Não. Então, agora a gente vai treinar mais um exercício igual a esse. Vamos determinar a equação geral da reta que passa pelos pontos. Aí, os pontos a gente tem ponto A para ordenado menos 1 e 2, ponto B para ordenado menos 2 e 5.
Presta atenção em um detalhe. Eu falei para vocês lá no início que a gente tem que ter 3 pontos. 2 pontos são conhecidos, que é o ponto A e o ponto B. E o terceiro ponto, ele é desconhecido, que é chamado também de ponto genérico, depende do exercício. O ponto P aqui, que é o ponto desconhecido ou ponto genérico, que o exercício lá no anterior chamou de ponto C, ele não apareceu aqui, ó, tá vendo? Apareceu somente ponto A e ponto B. Toda vez que isso acontecer, meninos, não esqueçam de colocar o ponto desconhecido. Porque se não colocar, a matriz ela fica incompleta e a gente não consegue achar o determinante. E o determinante é a equação geral da reta, tá? Então, vamos lá. Vamos montar a matriz. Então, é só um detalhe, uma observação que eu quero que vocês não esqueçam. Vamos começar, então, a montar a matriz com o nosso ponto A. Então, ó, menos 1, 2 e 1. O 1, como eu disse para vocês, ele é fixo, ele sempre vai aparecer na matriz, tá? Não, ele nunca falta. Ponto B, menos 2, 5 e 1. E o ponto genérico, ou ponto desconhecido, tá aqui, ó, x, y e 1. Primeiro passo, repetir a primeira e a segunda coluna, tá aqui. Menos 1, menos 2 e x, 2, 5 e y, igual a 0. Agora, o que a gente vai fazer? O que está descendo no sentido direito é a minha diagonal principal. Então, a gente tem, ó, menos 1 vezes 5, menos 5. Menos 5 vezes 1, menos 5. Então, tá aqui, ó, menos 5, mais... Agora, vamos para a segunda coluna da diagonal principal. 2 vezes 1, 2. 2 vezes x, 2x. Mais 2x, tá bem aqui. Mas, agora vamos para a última coluna da diagonal principal. 1 menos 2, menos 2. Menos 2 vezes y, mais menos 2y. Por isso que está entre parênteses, ó. Sinal aqui, ó, positivo, sinal negativo do 2y. Fecho chave ou parêntese, menos, agora vamos para a diagonal secundária. Diagonal secundária, ó, vamos lá, que está descendo no sentido esquerdo. Então, a gente vai ter 2 vezes menos 2, menos 4. Menos 4 vezes 1, menos 4. Mais, vamos para a segunda coluna da diagonal secundária. Menos 1 vezes 1, menos 1. Menos 1 vezes y, mais menos y. Tá vendo? Entre parênteses também, porque a gente tem um sinal positivo aqui e um sinal negativo do y. Mas agora vamos para a última coluna da diagonal secundária. 1 vezes 5 é 5. 5 vezes x, mais 5x. Fecho aqui a chave ou parêntese, igual a 0. Então, vamos lá. Podemos retirar direto, ó, menos 5. Essa parte nem precisa aqui aparecer, ó. Menos 5, mais 2x, menos 2y. Agora, olha aqui o joguinho de sinal, ó. Menos com menos, mais 4. Mais com menos é menos, tá? Então, vai ficar aqui, ó. Mais com menos é menos, mas você tem um sinalzinho de menos aqui do lado de fora. Não esqueça disso. Aí vai ficar mais y. Entenderam? Ó, menos com menos é mais 4. O detalhe tá aqui, ó. Dentro aqui da chave eu tenho mais com menos, aí é menos. Só que do lado de fora dessa chave eu tenho um sinal negativo. Então, mais com menos é menos, mas menos com menos é mais, por isso mais y. Menos 5x, porque menos com mais é menos, igual a 0. Agora, a mesma coisa, semelhante que eu tenho menos 5x e mais 2x. Então, vai ficar menos 3x. Agora, eu tenho menos 2y mais y, fica menos y. E aí, eu tenho, ó, menos 5 com mais 4, vai ficar menos 1 igual a 0. Então, ó, achei a equação geral da reta que passa pelos pontos A para o ordenado menos 1 e 2, ponto B para o ordenado menos 2 e 5, e é dada pela equação geral da reta ou pela expressão
menos 3x menos y menos 1 igual a 0. Alguma pergunta sobre achar o determinante, a equação geral da reta? A prova de vocês vai ser esse conteúdo, viu? Alguma pergunta? Terceiro. Não, deu para entender tudo de boa. Deu para entender de boa? Então, eu vou fazer... Eu vou continuando com vocês até o Zoom parar, porque a aula ela é recorrente e ela segue. Aí o Zoom ele vai encerrar agora a aula. Aí eu quero que vocês... Eu vou encerrar essa e vocês entram pelo mesmo link para a gente ir para a nossa segunda aula, tá? Compreenderam? Então, vocês façam isso, por favor, tá bom? Então, ó, ponto P, verifique se os pontos... ponto P, verifique se os pontos P, menos 3 e menos 1, e ponto Q, 1 e 2, pertencem à reta. Agora, a gente entra em outro conceito. Nesse conceito aqui, eu tenho os pontos e eu tenho a equação da reta. Eu quero verificar se esses pontos pertencem à reta ou não. Todas as vezes que aparecer uma situação como essa, que você tem a reta e vai verificar se o ponto pertence a ela ou não, você vai chegar a um resultado ou de igualdade ou de diferença. Se for de igualdade, o ponto pertence à reta. Se não, se for diferente, ele não pertence à reta, tá? Então, agora a gente chega em um outro termo, um outro conceito. Então, o que a gente vai fazer? Vamos pegar ponto por ponto, substituir o ponto nas nossas abscissas e na ordenada e verificar se ele pertence à reta ou não. Então, ó, vou pegar a reta x menos y mais 2 igual a 0. Nunca esqueça de colocar igualdade, tá? E aí a gente vai substituir. O ponto P, ele tem para ordenado de menos 3 e menos 1. Então, ó, onde for x é menos 3, onde for y é menos 1, porque é o nosso ponto de y. Mais 2 igual a 0. Então, ó, menos 3, menos com menos é mais 1, mais 2. Menos 3, mais 1 com mais 2 é mais 3, igual a 0. Nunca esqueçam da igualdade. Então, menos 3 com mais 3 é 0. Então, nós temos aí, ó, 0 igual a 0. Chegamos em uma igualdade. Então, isso quer dizer que o ponto P pertence à reta, tá? Então, a igualdade ela é verdadeira e o ponto P pertence à reta, tá bom? Agora, vamos verificar o ponto Q. Para a gente verificar o ponto Q, meninas, então vamos fazer assim, já é 8h01, antes que o Zoom corte a aula, eu vou encerrar essa aula e vocês voltem, por favor, agora mesmo, no mesmo link, para a gente começar a segunda aula, beleza? Tá? Lembrando que eu não fiz chamada ainda, então todos entrem, por favor, para que eu possa fazer a chamada, tá? Tudo bem? Ok, terceiro D? Uhum. Ok. Então, vou encerrar aqui, vocês já entram, tá?